Estamos aqui com o Dr. Jorge Aquino, diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Hoje a gente vai fazer um bate-papo, né, Aquino. Eu acho que esse congresso, essa semana, principalmente, a gente vem falando muito da RN 137, e eu queria, principalmente por estarmos aqui, eu acho que foi um ganho imenso para as autogestões. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho, resumidamente, para que o público que está aqui nos ouvindo entenda um pouquinho quais realmente foram essas mudanças e o que realmente a 137 vem acrescentar para as autogestões. Muito bem. Obrigado, Carmen, pela oportunidade de a gente bater papo juntos. Acho que é importante contextualizar primeiro a importância desse setor, né? Autogestões são empresas que não têm fim lucrativo, que têm como objetivo a prestação da assistência à saúde a um grupo principalmente no Brasil, são servidores públicos. Hoje nós estamos falando de 4,5 milhões de beneficiários nesse segmento. Os dados de 2024, uma arrecadação de cerca de 30 bilhões de reais, com gastos em assistência próximo aos 27 bilhões. Ou seja, com uma importância muito grande para irrigar um grande sistema de fornecedores, profissionais, infraestrutura, logística, enfim, tudo que a gente conhece. Já havia um pleito das autogestões desde 2006, 2010, para que houvesse uma modernização desse setor. Esse setor realmente tinha algumas normas que davam um certo engessamento que dificultava a eles uma maior capacidade de competir, inclusive com as operadoras de mercado, que a gente chama, né? Então tivemos três grandes pontos que eu acho que são importantes destacar, que são relevantes. Um foi o critério de elegibilidade. A norma previa que você pudesse ter elegibilidade somente até o 4º grau de parentesco e 2º grau de afinidade. Hoje a gente estende até 4º grau de afinidade também. Outra questão que era muito importante era a questão de patrocinadores. Hoje nós permitimos agora que existam mais de um patrocinador numa autogestão. O patrocinador é aquele que efetivamente paga as contas, mesmo sendo parcial ou total. E uma outra questão que também era muito importante era a questão de governança, né? Que até então as governanças não tinham uma definição muito clara de como deveria ser. A gente tomou um cuidado de não querer fazer uma micro-regulação, mas estendeu a mão um pouquinho, dizendo quais são agora a necessidade de ter um conselho fiscal, de ter um conselho de administração, né? E não abrimos mão do fundamento da autogestão, que todo mundo que faz parte de uma autogestão tem que ter direito a votar e ser votado. Ele pode querer almejar participar da gestão. Isso traz para essa categoria uma melhor capacidade de controle da gestão do processo todo. Então, acho que esses assim são as três grandes melhorias. A questão do aluguel de rede também, que eles não podiam alugar a rede, hoje não tem mais essa necessidade. Hoje eles podem contratualizar redes à vontade, em arranjos locais onde você não tem rede, pode participar da rede do outro, enfim, deu a eles uma maior agilidade. O que eu acho que é muito importante, talvez, aí destacar o papel da Unidas, no caso, é que ela deva, na nossa avaliação, assumir um protagonismo aí de ser uma regulação, uma autorregulação regulada. Ou seja, que ela possa proporcionar a esse setor das autogestões um desenvolvimento maior, porque essas medidas todas que foram flexibilizadas na nova norma, elas devem ser usadas com muita cautela. Ontem, na nossa mesa, o doutor Toro, que é um advogado da Unidas e um conhecedor profundo do tema, falava em agora eles poderão angariar cristãos novos. E a gente brincou que cuidado para não trazer pecador junto, né? Então, acho que assim, a rigor, são medidas muito mais conceituais, evitando uma micro-regulação, que vai proporcionar que esses atores das autogestões agora eles possam se lançar, inclusive até competir com o mercado
tradicional de plano de saúde. Mais ou menos é isso. Bom, Aquino, você trouxe aqui alguns pontos que eu acho que são importantes e que realmente são pontos fundamentais dentro da RN. E eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente abordar aqui, que é a questão da ampliação dessa carteira, né? Então, a gente vê que algumas autogestões hoje elas vinham diminuindo, né? Principalmente porque são umas carteiras não só de uma população mais idosa. A gente tem algumas autogestões que, por exemplo, a Cabesp, por exemplo, que ela é uma autogestão que a gente vê que ela vai terminar, porque a gente está falando de ex-funcionários ali, e a gente está falando agora de uma nova possibilidade, que é a ampliação dessas carteiras. Eu queria entender um pouquinho a sua opinião, quais seriam os riscos econômico-financeiro para um aumento dessas potencial aumento dessas carteiras, né? Muito bem. Excelente pergunta, Carmen, porque isso é uma preocupação. Toda vez que você flexibiliza a entrada de novos participantes numa determinada apólice, numa carteira, numa mútua, você, se não tiver uma obediência atuarial muito rígida, você pode cair na tentação de capturar novos entrantes, principalmente a preços que você vai ter prejuízo no momento. Num determinado momento você captura aquele que não está gastando, mas se você capturar um determinado preço, e como os reajustes muitas das vezes não conseguem acompanhar, né? Você pode cair numa armadilha. Então, assim, uma obediência muito grande a uma projeção econômico-financeira, às tábuas atuariais, às suas medidas de provisão, de controle, de sustentabilidade são muito importantes, porque a tentação de você vender agora, para quem não vai gastar, porque rapidamente você pode fazer um afluxo de caixa muito grande, são tentadoras. E então, assim, um dos maiores pleitos que existiu no alargamento dos critérios de elegibilidade foi exatamente a possibilidade de poder capturar novos entrantes que viessem a ser oxigenadores dessa carteira. Sim. Vamos ver, daqui a 2 anos teremos um ARR dessa norma, que seria uma avaliação, primeiro a avaliação de resultado regulatório, para saber se isso vai se tornar eficaz. Se efetivamente esse runoff, ou seja, essas carteiras que estão migrando para a sua redução, se ampliam e se ampliam economicamente saudáveis. Esse é um grande desafio. Perfeito. Bom, e aí eu queria trazer agora um pouco do contexto aqui, não só dentro da RN, mas um pouco do contexto de linhas de cuidado, um pouco, a gente sabe que principalmente nas autogestões, um tema que é um pouquinho de falar de longevidade, se preparar para o futuro, e você como médico, né, eu acho que a gente vê dentro das autogestões uma população, ontem eu acho que foi inclusive divulgado que tem mais de 40 centenários dentro das autogestões. Como que é hoje o olhar da própria agência, né, para esse cuidado mais centrado, né? Como vocês têm trabalhado um pouquinho isso no olhar mais amplo mesmo de linhas de cuidados mais voltados para os idosos. A gente sabe que dentro da própria agência já tem um olhar muito voltado para a questão, obviamente, da qualidade assistencial, mas hoje tem alguma coisa que vocês estão olhando, pensando nessa continuidade de cuidado mais voltado para o idoso? Olha, Carmen, eu acho que as autogestões, elas são um extrato desse segmento nosso de saúde suplementar que tem uma janela de oportunidade que as outras talvez não tenham, que ela tem uma população estável, ela sabe quem são, sabe onde mora, o nome, a idade, o gênero. Portanto, eu acho que ela tem a capacidade, não tem praticamente turnover, ela tem a capacidade muito grande de lançar mão de mecanismos de gestão populacional e de gestão epidemiológica em saúde
que já são absolutamente clássicos e conhecidos e consagrados, né? Tipo, uma verdadeira atenção primária à saúde. Não confundir gestão de crônico Sim. com atenção primária à saúde, que muita gente confunde, né? Poder saber quem é a sua população adscrita, ter os programas de prevenção muito bem implementados, vacinação, controle de peso, controle de diabetes, hipertensão arterial e os programas IPD. Podemos até fazer o seguinte: copia o que o Ministério faz em saúde da família. Que é um ótimo resultado. Que é muito consagrado, tecnicamente absolutamente consagrado, mundialmente consagrado. Copia o que o Ministério faz, implanta na carteira. Então, assim, eu acho que não é difícil fazer, precisa-se ter realmente lançar mão. Como são companhias que têm uma participação muito grande da força de trabalho no processo decisório. Sim. E, como falamos anteriormente, assim o deve ser, fazer um grande pacto para que essas empresas possam sair um pouco do modelo de produto de livre acesso. Porque o produto de livre acesso, ele se confunde paradoxalmente com um programa de cuidado, de linha de cuidado, de populações conhecidas, e que você está com uma atitude ativa, fazendo busca ativa pelos doentes, tentando identificar visita domiciliar, enfim, uma série de coisas. Então, assim, eu acho que essa é uma oportunidade que as autogestões têm. Tivemos a oportunidade de ir ao exterior, inclusive conhecer modelos das ACO, que são absolutamente sucesso naquela cidade de Boston em especial. Então, acho que esse é um caminho muito, muito, muito simples até. Só não é simples você implementar pela questão muito mais da mudança do comportamento desse beneficiário. Mas é muito importante trazer esse beneficiário para a conversa e dizer para ele o seguinte: esse é o melhor modelo, inclusive, do ponto de vista de sustentação. Esse modelo da portinha aberta, que eu pego minha carteirinha seja qual for a autogestão, e vou em qualquer profissional, médico, dentista, psicólogo, seja o que for, ele vai te custar. E as autogestões continuam dando prejuízos importantes. Então não vai ter jeito a não ser dizer para você o seguinte: me dá mais dinheiro para pagar. Então mudar esse modelo. Mesmo que entre mais patrocinador, né? A conta acaba no final do dia não fechando. Mas assim, eu não sei onde tem patrocinador sobrando para isso também, não. Não sei onde estão eles, não. Se souber, avisa. Perfeito. E aí eu queria só, para finalizar um pouco, o Jorge, eu acho que a gente não pode deixar de ouvir essa oportunidade de ouvir você falar um pouquinho sobre a questão da formação hoje profissional, principalmente médica, e o quanto ela tem impactado em alguns resultados, né? Não dá para falar que hoje, dentro do nosso setor, a gente tem um número importante de judicialização e por diversos motivos, tá? Mas um deles é muito o que a gente acaba brincando ali, a caneta médica, né? E às vezes, por diversos motivos ali, mas a gente sabe também que existe, principalmente hoje no mercado, alguns profissionais que acabam fazendo relatórios, inclusive idênticos de um paciente para o outro, e o impacto que isso tem para o setor de saúde como um todo acaba sendo muito importante. Então, a gente já, algum tempo atrás, foi discutido, inclusive num outro evento, sobre a questão da carteirinha, né, da prova de eficiência médica ali, após formação. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, acho assim, o seu olhar quanto regulador, mas principalmente o seu olhar quanto profissional médico, o quanto que isso pode influenciar e o que realmente a gente pode cada vez mais fazer para a gente fazer essa mudança também, porque a gente fala muito de melhoria de resultado, muito voltado para o que a operadora está fazendo, muito voltado, né, para as linhas de cuidados que a gente está implementando, toda essa movimentação, a agência fazendo toda a sua regulação, mas obviamente a gente não fala de prestador, né, significativamente. A gente até fala um pouco, né, da rede, a gente hoje dá para acompanhar alguns indicadores de qualidade, mas quando a gente fala da
equipe médica especificamente, a gente ainda tem uma grande dificuldade de acompanhar realmente essa eficiência no dia a dia. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho a sua visão sobre a questão da formação médica e o impacto dela hoje dentro dos resultados da saúde suplementar. Carmen, esse tema é mais do que central, ele é capital, porque o modelo de assistência à saúde é um modelo que o médico ainda é hegemônico. Sim. E eu tive a grata oportunidade de também ter uma carreira docente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhei formação médica durante um pouquinho mais de 35 anos, e posso te garantir que efetivamente é necessário que a gente faça alguma questão. Quando eu ingressei na Faculdade de Medicina, nós tínhamos 80 escolas médicas no Brasil. Hoje nós já estamos chegando a 400. Muitas escolas médicas privadas não estão fechando turma, e para que haja o ingresso basta tirar 450 no Enem. 450 no Enem é quase pré-alfabetização. Então, se você pensar que hoje no Brasil, para ser médico, basta você poder pagar uma prestação, uma mensalidade de uma escola privada que possa estar em torno de uns 15 mil reais. É vital que esses profissionais passem por uma certificação. Isso aí, para nós, já está vencido. A Agência Nacional de Saúde tem um convênio hoje com o Conselho Federal de Medicina de cooperação técnica, e um dos pontos que está na mesa é que a gente apoia de uma forma cabal a questão de um teste de proficiência. E, alongo mais isso, para especialistas também. E as sociedades de especialidades também devem adotar um mecanismo de fazer a validação permanente dos títulos de especialista. Não dá para você ter um especialista numa determinada área que ganhou um título há 20 anos atrás e continuar exercendo. Continua exercendo. Nada for. Quando a gente fala sobre isso em grandes plateias de médico, há um burburinho inicial, uma má vontade sobre o tema, e aí a gente remete a uma outra questão de outros setores. Por exemplo, você entraria num avião agora que o comandante não tem a carteira de voo dele. Não gostaria. Pois é, a mesma coisa. Você levaria seu filho... Ou mais barato porque ele não está habilitado, né? Exatamente. Então, assim, a questão da habilitação médica, da proficiência, das certificações, eu acho que ela é um dos primeiros itens para que a gente comece a poder organizar um sistema de saúde que tenha a capacidade de se avaliar, de conferir e medir desfechos, muitas vezes, né? A gente está... de fato, a gente tem as academias, as sociedades científicas protagonizando alguns estudos clínicos, quando a gente ainda tem uma defasagem grande de dados de vida real. Então, assim... E como é que a gente faz para medir dados de vida real? Como é que eu faço? Como é que eu sei que aquele serviço ali está habilitado? Ele efetivamente foi habilitado para testar determinada conduta e a gente avaliar no final? Quem são as pessoas que estavam ali? E digo mais, acho que certificação profissional na saúde tem que se estender às outras profissões também. Sim, a gente acaba abordando muito a questão médica, mas os outros profissionais também são importantes. É na cadeia da prestação. Sim. Né? A importância capital que tem o enfermeiro como gestor e administrador do cuidado hoje, ele tem que também estar muito, muito bem preparado, muito certificado para isso. Eu acho que o enfermeiro, inclusive, falando agora, que não é a minha categoria, e também não recebi procuração, o enfermeiro já tem uma cultura muito mais avançada de organização de serviços, porque sempre foi demandado a ele organizar serviço. Então ele teve que, mesmo as duras penas, se capacitar para fazer isso, para poder fazer bem. Aqueles que tinham talento nato já foram naturalmente desempenhando a função sem maiores problemas. Mas aqueles que não eram tiveram que ser treinados para tal. Então eu acho que assim, é muito importante hoje. Como é que a gente classifica hoje, por exemplo, uma unidade hospitalar? A certificação está baseada aqui em processos hoje. Processo. Só em processos. Mas me diga assim, aquele hospital tem ali 80% dos médicos todos com proficiência em dia?
isso pode ser um ranking, Sim. isso pode ser um diferencial, até do ponto de vista das nossas normas em saúde suplementar, de substituição de rede. Né? Como é que eu posso tirar uma determinada unidade de saúde? Tem que repor para uma outra igual, que tem a mesma capacidade de entrega. Eu olho não só a questão processual, mas eu olho a questão também de capacitação técnica, né? Sim, exatamente. Então acho que assim, é fundamental que a gente discipline isso. Eu ouvi isso do ministro do Supremo Federal, André Mendonça, em Brasília, há cerca de um ano atrás. Eu vi pessoalmente, ninguém me contou, ele falando, da mesma forma que nós não conseguimos deter as faculdades de direito, tivemos que abrir uma prova de proficiência em advocacia, não conseguimos deter as faculdades médicas, temos que abrir uma prova de proficiência. É isso. Jorge, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Agradeço aqui, em nome da Unidas e da M3BS, esse bate-papo com você, viu? Legal. Obrigada. Até a próxima.